Fala pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre esse universo sobrenatural, principalmente sobre encosto. Mas para que a gente possa entender o que de fato é um encosto, eu vou fazer um breve resumo aqui de como eu compreendo isso. E eu quero deixar claro aqui que essa abordagem, que tudo isso que eu falo aqui é a minha visão e a minha experiência dentro desse processo aí, dentro das sessões, dentro da minha percepção do meu trabalho e da minha vida, tá bom? Então eu tô trazendo esse processo todo esse assunto, todo esse tema, porque eu acho muito relevante que a gente tenha esse conhecimento, porque conhecimento é poder, é liberdade, tá bom? Em vez de a gente ficar com medo, a gente vai saber, vai compreender, vai entender, tá bom? Então, o encosto, na verdade, nós somos um corpo físico, não é? Mas só que esse corpo físico, ele tem outros corpos. Corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, corpo físico, corpo emocional e outros corpos, além desses corpos principais, né, que atuam mais aqui no nosso campo do corpo físico. Esse corpo físico, ele tem as suas experiências, mas essas experiências que a gente tem no corpo físico também influenciam nesses outros corpos que a gente tem. O corpo mais próximo do corpo físico é o corpo etéreo. Então, esse corpo etérico é o corpo de quando a gente morre e fica esse corpo, né? Esse corpo etérico. O que acontece quando a gente morre? A gente morre o corpo físico, mas todos esses outros corpos que a gente tem, eles se mantêm. A gente morre uma parte, a gente não morre completamente. Então, esse corpo etérico é o corpo que fica após o corpo físico. Só que a consciência desse corpo etérico é muito próxima à consciência do corpo físico. Por isso que muitas pessoas, a gente já viu também em filme, até no Ghost mostra isso, né? Que o Patrick Swayze morre, né? E não tem a consciência que morreu. Ele tem a consciência que morreu, que isso é raro, e não quis entrar na luz. Não é assim no filme Ghost? E teve aquele outro também, aquele outra consciência lá, aquele outro cara lá que morreu atropelado e foi engolido pelas sombras. Então é muito próximo disso o que eu estou explicando para vocês. É esse que é o corpo etérico. Percebe que quando ele desacopla do corpo físico é muito próximo do corpo físico, é a mesma fisionomia, é o mesmo corpo, né? Quando a gente vai alcançando outros corpos mais sutis, aí a forma do corpo vai ficando diferente, tá? Um dia eu vou fazer umas lives aqui só para falar sobre essas questões do corpo etérico, desses outros corpos. Então, quando a gente morre, ou quando a gente desdobra, né, para fazer projeção astral, que isso acontece naturalmente todas as noites. Quer queira você, quer você tenha consciência disso ou não, isso acontece com todo mundo. Então, na hora que a gente morre, então muitas dessas pessoas que morrem, elas não sabem que morreram e continuam vivendo ali perto das famílias, ou escolhe algum lugar para estar, ou fica no cemitério, ou fica em alguns lugares que fazem sentido para ela, ou próximo de parentes, ou ficam vagando por aí, ou vagando por causa de vícios, né? Esses são os encostos. Eles estão aí simplesmente tentando se nutrir da energia de outras pessoas, ou simplesmente estão perdidos, vagando, e eles interferem aí no processo da família, ou no nosso processo aqui do corpo, nosso processo do plano físico aqui. Interfere de forma negativa, porque a energia deles, na verdade, o processo morreu, aí você parte para uma viagem para outro plano, para aquele plano lá para trabalhar suas questões. Às vezes a pessoa morreu doente, aí tem os hospitais espirituais, como naquele filme do André Luiz, Nosso Lar. É muito próximo dessa, a minha experiência é muito próxima dessa aí do Nosso Lar. Então,
essas consciências, elas não vão para o plano astral. Elas ficam aqui no plano físico, vagando como encosto. Então, elas encostam ou por vício, ou por parentesco, ou por similaridade de sentimento, emoção, ou por ideologias, né? Então, o encosto, ele está sempre agregado aí dentro desse processo. Prejudica o ser humano, mas de uma forma mais leve, né? Apesar de que se aglomerar muitos encostos, aí a pessoa fica desanimada, fica lenta, fica se sentindo mal, se sentindo fraca, porque ela está dividindo aí, de certa forma, a energia com esses encostos. Então, o encosto é bem isso que eu estou explicando para vocês. A pessoa que morre e sai pro corpo, sai do corpo físico e fica nesse corpo etérico e fica vagando aqui no planeta, na Terra, no plano material. Só que algumas pessoas têm essa sensibilidade de ver e muitas não. Quanto menos a pessoa está conectada com ela mesma, menos percepção ela tem. Então vai ser mais difícil ela conseguir enxergar essas consciências aí, mas essas consciências também dão sinais, não precisa ser só visual, né? Tem casas, por exemplo, eu fiz uma limpeza energética na casa de uma cliente e antes de fazer essa limpeza, não só na casa, né? Fiz uma limpeza energética nela também. A casa estava cheia de encosto e a casa começa a estalar, sabe? As paredes estalam, os móveis estalam. Então, isso é uma das características que o ambiente está cheio de encosto. Além do desânimo, né? A casa está lá. Outra característica também que a gente percebe quando a pessoa não tem essa consciência, não vê, tem muitos que têm a sensibilidade de começar a bocejar. Começa a bocejar, porque o ambiente está tão carregado de encosto que essa pessoa que chegou ali, ela começa, isso afeta o plexo solar dela, né? E ela rouba a energia do plexo solar dela. E ela, para tentar entrar na frequência ali do ambiente, para estar harmônica com o ambiente, ela começa a bocejar, até que a energia dela esteja equivalente à energia do ambiente, sendo boa ou ruim. Uma experiência também que eu tive com um cliente é que a casa dele estava assim tomada de encosto e de obsessores. Obsessores eu vou falar no próximo vídeo. Lotada de encosto, lotada. Uma pessoa só. Ele conseguiu trazer mais de 360 consciências para o ambiente da casa dele. Fora os que estavam vagando lá pela rua. Por quê? Devido à vida que ele levava, né? Ele tinha um monte de vícios, um monte de comportamentos complexos, e isso vai atraindo encostos que têm similaridade àquele comportamento, àquele vício, né? Muitos desses encostos, eles não querem ir para o plano astral, não quer ir para o plano espiritual, não quer ir para o nosso lar, não quer ir para a luz, porque eles continuam apegados ao vício, apegado à pessoa, apegado ao relacionamento. Então, eles se prendem aqui por causa desse apego, porque não querem soltar. E isso é a grande maioria, tá, gente? A grande maioria das pessoas que desencarnam, elas não sabem que morreram e ficam vagando aqui no plano físico, né? Mas de forma sutil, que a gente não tem essa percepção visual, né? Porque a gente está muito distraído também, porque senão, se a gente quiser aflorar para esse lado, a gente começa a perceber e enxergar. E não é nada amedrontador, é a mesma coisa de estar com pessoas, só que pessoa que não está viva. É uma pessoa, só que não está viva. Mas todos os outros corpos dela estão funcionando normalmente. São vários corpos. Para vocês terem uma noção de quantos corpos que a gente tem, eu acho que é muito mais do que isso. Eu vou até pesquisar sobre isso, eu não cheguei a fazer uma pesquisa a fundo sobre essa questão. Eu aprendi dentro do Reiki, né? Tem os 7 corpos que a gente precisa trabalhar. Mas numa sessão com um cliente,
ele tinha um acordo com a entidade lá e a entidade colocou um implante, um implante na nuca dele. Mas não era um implante convencional da forma que eu já removi. Era tipo um disquete, assim. Um disquete que tava bem aqui, ó, na nuca dele, assim. No corpo etérico, tá, gente? E tava... Quando eu fui remover esse disquete, ele estava atuando em 42 corpos dessa pessoa. 42 corpos. Então, 42 corpos é o máximo que eu já percebi. Mas eu acredito que a gente tenha mais corpos do que isso, porque são sutis. E no próximo vídeo eu vou falar sobre obsessores. Até mais!